A trajetória de Rafinha é incrível. Desde os primeiros passos no Avaí, passando pela Europa com destaque no Leeds United até a consagração no Barcelona, a sua jornada é um exemplo de resiliência e adaptação. Hoje, ele não é apenas um dos destaques do clube catalão, mas um dos jogadores mais impactantes do futebol mundial. Sob o comando de Hansi Flick, Rafinha alcançou um nível de maturidade e desempenho que poucos imaginavam possível, tornando-se peça central de um Barcelona renovado e muito letal. Mas afinal, como isso aconteceu? É o que a gente vai ver hoje. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Bom, ainda jovem, Rafinha ingressou na base do Avaí, um clube de Florianópolis onde começou a mostrar que tinha algo especial. Com velocidade, habilidade e um bom chute, o jovem se destacou rapidamente, chamando a atenção de olheiros do futebol europeu. Para muitos brasileiros, o sonho de jogar na Europa é o objetivo final, mas poucos conseguem dar o salto diretamente para os grandes clubes. Com Rafinha não foi diferente. Em 2016, aos 19 anos, fez a sua primeira grande viagem, visto que foi contratado pelo Vitória de Guimarães, em Portugal. Embora não fosse um dos grandes clubes do país, o Vitória ofereceu a Rafinha a oportunidade de mostrar o seu talento em uma liga competitiva. A sua adaptação não foi fácil, mas a determinação que o acompanhou desde a várzea foi essencial. Em sua segunda temporada, ele já era um dos principais jogadores do clube, o que chamou a atenção de gigantes do país. E com isso, em 2018 veio a transferência para o Sporting, aí sim um dos maiores clubes de Portugal. Por lá, Rafinha elevou seu nível. Ele começou a disputar competições europeias e enfrentou alguns dos melhores times do continente. Foi no Sporting que ele realmente começou a atrair olhares internacionais, o que o levou para o Rennes da França após 2 temporadas. Na Ligue 1, ele teve a chance de enfrentar times como o PSG, repleto de estrelas, e mesmo em um campeonato mais competitivo conseguiu brilhar. Foi então que em 2020 veio a grande oportunidade. O Leeds United da Inglaterra, treinado por Marcelo Bielsa, estava interessado em Rafinha. O time recém-promovido à Premier League precisava de jogadores capazes de competir no campeonato mais difícil do mundo, e Bielsa enxergou em Rafinha o talento e a mentalidade para isso. No Leeds, o camisa 10 viveu uma das fases mais importantes da sua carreira. Sob o comando do argentino, o time jogava um futebol de alta intensidade, baseado em pressão constante e transições rápidas. Rafinha era a peça perfeita para esse sistema. Ele jogava pela ponta direita, sempre cortando para dentro com o pé esquerdo e criando o caos necessário nas defesas adversárias. As suas atuações eram uma mistura de técnica, velocidade e muita entrega. Com isso, os torcedores do Leeds rapidamente se apaixonaram por ele. Rafinha não era apenas habilidoso, ele jogava cada partida com o coração. Ele marcava gols decisivos, como a incrível cobrança de falta contra o Southampton, e estava sempre envolvido na criação de oportunidades. Para os torcedores, era como se ele personificasse o espírito do clube dentro do campo. Dessa maneira, como esperado, o seu impacto não passou despercebido. Em pouco tempo, os grandes clubes da Europa começaram a demonstrar interesse, e foi então que em 2022 o Barcelona entrou em cena. Para Rafinha, era mais do que uma transferência, era a realização de um sonho. Ele cresceu idolatrando lendas brasileiras que brilharam no Barça, como Ronaldinho, Rivaldo e Neymar. Portanto, vestir aquela camisa já era o auge da sua carreira. Contudo, o que aconteceu a seguir provou que o sonho vinha acompanhado de enormes desafios. Contratado por cerca de 60 milhões de euros, Rafinha chegou ao Barcelona cercado de expectativas. O seu desempenho na Premier League havia sido impressionante e o Barcelona, ainda se recuperando da crise após a saída de Lionel Messi, via no brasileiro uma peça essencial para reconstruir a equipe. No entanto, ficou evidente que a transição do Leeds para o Barcelona não seria tão simples. Como se a adaptação ao estilo de jogo do clube catalão, que era totalmente diferente do estilo de Bielsa, não fosse suficiente, Rafinha ainda enfrentou uma enorme instabilidade na liderança técnica do clube. Foi somente com a chegada de Xavi que a reconstrução do Barcelona começou a tomar forma. Ex-jogador lendário do clube e profundo conhecedor do estilo do Barça, Xavi trouxe consigo uma abordagem focada na filosofia tradicional do clube: posse de bola, pressão alta e movimentação constante.
No entanto, mesmo com a experiência do treinador, Rafinha encontrou dificuldades iniciais para se estabelecer. O técnico sabia que o brasileiro tinha talento, mas enfrentava o desafio de encaixá-lo no esquema tático da equipe. Para complicar ainda mais, o Barcelona vivia um momento de pressão extrema. Após anos de domínio na Espanha e na Europa, o clube estava tentando se reconstruir em meio a problemas financeiros e à sombra da saída de Messi. A torcida, acostumada a estrelas que faziam a diferença, como Neymar e Suárez, estava impaciente e foi nesse contexto que Rafinha passou a ser criticado. No entanto, apesar de um começo irregular, havia sinais de que Rafinha tinha começado a encontrar o seu lugar. Xavi fez ajustes cruciais no sistema, incluindo a decisão de testá-lo mais frequentemente na ponta esquerda, onde ele poderia cortar para dentro com o pé direito, criando situações de perigo. Essa mudança tática foi um divisor de águas para Rafinha. Ele começou a se sentir mais confortável em campo, contribuindo com assistências e gols em momentos importantes. E embora seus números ainda não fossem espetaculares, a sua evolução era evidente. A temporada 22-23 terminou com Rafinha marcando 10 gols e dando 12 assistências em 50 partidas. Esses números, embora sólidos, não refletiam plenamente o impacto que ele começava a ter no time. Mais importante do que os gols e as assistências era a confiança que ele estava ganhando. Ele não era mais o jogador inseguro que parecia perdido em campo do início da campanha. E isso se refletiu na temporada seguinte, quando ele teve 10 gols e 13 assistências em 37 jogos. No entanto, ainda não era o bastante. Apesar do bom momento com Xavi, o jogador não sentia que o treinador tinha total confiança nele. Inclusive, chegou a dar uma entrevista falando que, independente do que fizesse, sabia que seria substituído pelo técnico espanhol. O entendimento entre os dois em campo não parecia ser o melhor possível. Depois de um tempo, Xavi foi demitido e chegou Hansi Flick, o treinador que mudaria tudo para Rafinha no Barcelona. Quando Hansi Flick assumiu o comando do Barcelona, muitos torcedores questionaram como um treinador associado ao futebol alemão se encaixaria no DNA do Barça, conhecido por seu estilo de posse de bola meticuloso e paciência na construção. No entanto, Flick rapidamente demonstrou que estava preparado para respeitar as tradições do clube, enquanto adicionava elementos modernos e pragmáticos ao jogo do Barcelona. Rafinha, portanto, foi um dos maiores beneficiados por essa mudança. Flick identificou algo que outros técnicos haviam ignorado. O brasileiro não é um jogador que floresce sob um sistema rígido, com posicionamentos e movimentos pré-determinados. Ele precisava de liberdade para explorar a sua criatividade e leitura de jogo. A transição para um estilo mais fluido, que favorece a imprevisibilidade e o ataque em velocidade, revelou um novo nível de desempenho para Rafinha. Sob o comando de Flick, Rafinha não é mais limitado a uma faixa específica do campo. Embora ainda atue como um ponta, ele tem liberdade de cortar para dentro, explorar os espaços entre as linhas e até mesmo recuar para buscar a bola e iniciar jogadas. Essa flexibilidade tática transformou o brasileiro em um jogador muito mais perigoso. Um exemplo claro dessa liberdade está na forma como Flick utiliza o ataque em transições rápidas. Rafinha é encorajado a se movimentar conforme a situação do jogo exige, explorando lacunas deixadas pelos adversários e abrindo espaços para os seus companheiros. Ele não é mais apenas um ponta que busca cruzar ou finalizar, é um criador de caos, imprevisível e dinâmico. Essa mudança teve um impacto significativo no jogo de Rafinha, permitindo que ele explorasse as suas maiores qualidades, a velocidade, a habilidade de ler o jogo e o senso de posicionamento. Ele não precisa mais tentar abrir defesas compactas com dribles ou movimentos previsíveis. Ao invés disso, utiliza sua inteligência para encontrar os pontos fracos das defesas adversárias e atacar diretamente. Além disso, o esquema de Flick trouxe algo que faltava no Barcelona do Xavi, um ataque mais incisivo e orientado para marcar gols. Enquanto Xavi priorizava a posse de bola, Flick adota uma abordagem mais direta, que combina pressão alta com transições rápidas e ataques em profundidade. Para Rafinha, isso significa um jogo menos burocrático. O brasileiro agora é incentivado a se manter mais próximo do gol, onde pode ser mais decisivo. E a transformação no jogo do Rafinha é evidente em seus números. Com 19 gols e 11 assistências em apenas 27 jogos na temporada, ele é um dos jogadores com mais participações no futebol europeu. E o melhor,
Os gols e assistências não vêm apenas contra adversários menores. Muito pelo contrário, Rafinha tem sido decisivo nos jogos mais importantes da temporada. Ele marcou um hat-trick contra o Bayern de Munique na Champions League, por exemplo. Contra o Real Madrid na Supercopa, foi novamente decisivo, sendo um pesadelo em campo e mostrando por que é considerado o jogador mais importante do Barcelona atualmente. Hoje, Rafinha é essencialmente a personificação desse novo Barça. É resiliente, eficiente e muito letal. Ele passou de alguém que muitos consideravam dispensável, com torcedores pedindo a sua saída e fazendo piadas, para o líder da equipe. É o capitão do Barcelona hoje. A sua capacidade de se reinventar, aliada à visão tática de Hansi Flick, faz dele um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, se não for o melhor. E enquanto as comparações com o Neymar vão continuar, o mais importante é que o camisa 11 atual do Barcelona está escrevendo a sua própria história. Ele não é o novo Neymar no Barcelona. Na verdade, é o melhor Rafinha que já vimos e com apenas 27 anos ainda tem muito por vir. Se continuar nesse ritmo, não há dúvidas de que ele pode levar o Barcelona de volta ao topo do futebol europeu, consolidando-se como uma lenda no clube. Como ele mesmo disse, viver isso era um sonho e, ao que tudo indica, está muito longe de terminar. O que você acha? Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.